a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui. É um prazer estar nessa manhã aqui com lutadoras e lutadores de direitos humanos, de crianças e adolescentes. Eu sou Mônica Alckmin, esse é o lançamento da cartilha na Rede Certa, uma parceria entre a AES, a Associação de Ex-Conselheiros, Conselheiros da Infância, e o Projeto Trama. Essa cartilha tem orientações para o enfrentamento ao tráfico de crianças e adolescentes no futebol. Em respeito àqueles que nos escutam, mas não nos veem, eu estou vestindo um casaco azul, estou com uma blusa preta, o meu fundo é uma parede branca com um quadro azul, com uma imagem não muito definida. Estamos aqui com 4 companheiros: Carlos Nicodemos, Cristiane Lopes, procuradora do Ministério Público do Trabalho, Diogo Neto, da CBF Social, Carlos Nicodemos, advogado do Movimento Nacional de Direitos Humanos e presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro. Depois nós vamos falar mais especificamente cada um, mas vocês, quem recebeu o convite, está sentindo falta do Luiz Pedernera, também um grande companheiro, presidente do Comitê da Criança da ONU e presidente do Conselho de Órgãos de Direitos Humanos da ONU. E Pedernera não vai participar hoje conosco nesse momento de diálogo, porque essa semana ele teve um diagnóstico de Covid para ele e também para os seus familiares, e por mais que ele tenha tentado participar, estive numa outra atividade com ele, com outros países, mas o médico, a atividade foi muito desgastante para ele, e o médico dele, o médico da família, orientou que ele não participe de nenhuma atividade. Então, nesse momento ele não está, mas como quem nos acompanha sabe que o Pedernera é um companheiro, já esteve em outros momentos, e assim estará. Mas eu queria pedir licença a quem está nos ouvindo para ler o artigo que ele nos mandou para a cartilha, em que eu acho que fala um pouco do que ele falaria nesse momento de hoje. Então, eu vou ler e depois nós passamos para os nossos integrantes desse momento de diálogo. Bom, é do Pedernera, minhas próximas palavras. A Convenção sobre os Direitos da Criança comemora 32 anos de existência. Portanto, para nós que trabalhamos nessa área e lutamos por direitos humanos, esse tempo decorrido é um aspecto muito especial. Celebramos 32 anos de história do instrumento de direitos humanos mais ratificado nas Nações Unidas. As 196 ratificações que o tratado atualmente possui podem ser o melhor indicador do potencial integrador de uma comunidade moral e global que, durante os anos 90, teve seu apogeu. A respeito de crianças, a respeito da situação de criança e dos seus direitos em nossas sociedades. Já se passaram 3 décadas em que o direito a ter direitos, nas palavras de Hannah Arendt, se tornou um ponto sem volta na agenda de quem luta pelos direitos da criança. Ao longo do tempo, a abundante doutrina se desenvolveu nos novos marcos conceituais, e novos marcos conceituais surgiram para defender os direitos de criança e do adolescente. Atualmente, o tratado tem 3 abordagens opcionais que fortalecem a abordagem holística da Convenção. Pouco a pouco, foi penetrando a ideia de que crianças são objetos sobre os quais os adultos e as instituições definem e intervêm. Os marcos regulatórios foram revisados, novas leis foram formuladas, velhas políticas e instituições foram reformuladas e a voz das crianças começou a ser ouvida. Mas existem desafios que persistem e realidades que ainda doem e onde o enfoque sobre os direitos da criança ainda não se materializou. O que ocorre no esporte é parte de uma agenda pendente. As tensões com os direitos da criança são evidentes num sistema altamente competitivo, regido predominantemente pelas regras do mercado, de modo que a agenda em torno dos direitos da criança é incipiente e desafiante. O direito de se desenvolver no ambiente familiar, o apoio e orientação à família em suas tarefas parentais, o desenvolvimento do princípio do melhor interesse para definir questões cruciais no âmbito do esporte profissional, o direito à educação e a participar de atividades recreativas e culturais,
o direito a expressar a opinião das crianças são alguns dos direitos desconhecidos no campo do esporte profissional, especialmente no futebol. Por isso, exige a atenção dos Estados para que todas as atividades que se desenvolvam nesses contextos sejam promovidas com um eixo claro na promoção dos direitos de criança e adolescente. O Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas, em seu comentário geral 17 sobre o direito da criança ao descanso, recreação, brincadeira, atividades recreativas, vida cultural e artes, no artigo 31, manifestou sua preocupação, abre aspas, devido ao escasso reconhecimento que os Estados concedem aos direitos contidos no artigo 31, o limitado reconhecimento da importância desses direitos na vida das crianças se traduz na ausência de investimentos em disposições adequadas, uma legislação protetora fraca ou inexistente e a invisibilidade das crianças no planejamento em níveis nacional e local. Em geral, quando existe investimento, esse destina a estabelecer atividades estruturais e organizadas, mas tão importantes como isso é criar um tempo e um espaço em que crianças possam brincar espontaneamente, se dedicar à recreação e à criatividade, e promover atitudes sociais que apoiem e incentivem essa atividade. Por esse motivo, o comitê indica 3 grandes áreas de abordagem no assunto. Artigo 31 impõe aos Estados partes, 3 obrigações no intuito de garantir que todas as crianças, sem discriminação, possam desfrutar dos direitos nele reconhecidos. Letra A. A obrigação de respeitar exige que Estados partes se abstenham de interferir direta ou indiretamente no gozo dos direitos consagrados no artigo 31. B. A obrigação de proteger exige que os Estados partes adotem as medidas legislativas e administrativas, judiciais, orçamentárias, de promoção e de outras que sejam adequadas para facilitar o pleno gozo dos direitos amparados pelo artigo 31, tomando medidas para facilitar todos os serviços, estruturas e oportunidades necessárias. Fecha aspas. Esta cartilha é um passo fundamental para divulgar e fazer valer os direitos de meninas e meninos no campo do esporte. É necessário gerar materiais como este, de qualidade e adaptados para que sejam facilmente compreendidos aos sujeitos a quem ela é direcionada. Saúdo o esforço da Associação de Ex-Conselheiros e Conselheiros da Infância, AES, por manter vivo seu compromisso com os direitos da criança e fazer com que a Convenção sobre os Direitos da Criança chegue a todas as partes. Luiz Pederneiras, presidente do Comitê dos Direitos da ONU. Agradeço ao Pederneiras por ter nos enviado esse texto, ele está na cartilha, que ao final desse momento nós vamos compartilhar em que links ela estará. Ela é online, estará disponível para todas as pessoas que assim o quiserem. Desculpa, gente. Gostaria agora de chamar uma companheira, porque hoje o Ministério Público do Trabalho é, sem dúvida nenhuma, um diferencial na luta por direitos humanos de criança e adolescente, em especial dentro do esporte, com diversas ações educativas, informativas e de incidência direta com relação à proteção do direito à criança de ter acesso ao esporte, ao lazer, mas também a outros direitos que não são divisíveis. Então, queria chamar a procuradora Cristiane Lopes para fazer uso da palavra agora. Obrigada, Cristiane, por estar aqui conosco. Mônica, e demais presentes nessa live de lançamento da cartilha na Rede Certa. É um grande prazer representar o Ministério Público neste momento em que nos reunimos festivamente para celebrar ações tendentes a combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Nós tivemos nessa semana esse Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A cartilha na Rede Certa, posso dizer com segurança de quem pesquisou o assunto, é uma das melhores cartilhas direcionadas a jovens que almejam, né, que guardam o sonho de pertencerem a esse mundo do futebol, e é a primeira que alerta sobre uma perspectiva próxima ao cotidiano dos jovens, né, sobre quais seriam os caminhos para você buscar um sonho.
E, de fato, Mônica, a cartilha ilustra exatamente a forma como os jovens brasileiros costumam a serem aliciados para o tráfico de pessoas no ramo esportivo. Parece, né? E muitas vezes as pessoas ficam chocadas quando a gente fala de tráfico de pessoas, de aliciamento de jovens, mas é exatamente isso o que ocorre no nosso Brasil, infelizmente, com uma constância muito maior do que a gente gostaria de acreditar. Os nossos jovens são ensinados, né? Principalmente os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças pretas e pobres, são ensinadas de que para elas não existe opção no mundo que não seja de se sobressair como um jogador de futebol. E elas são também ensinadas de que tudo é válido na busca desse sonho. Infelizmente, isso continua muito presente no Brasil, e eu tive a oportunidade de atuar num caso de tráfico de pessoas que aconteceu agora, foi estourado em novembro de 2020, em plena pandemia de Covid. Os jovens, as crianças brasileiras continuam sendo aliciadas sob falsa promessa de treinar num clube, ou então sobre falsa promessa de ficar fazendo testes em clubes, sob o guarda-chuva de algum suposto olheiro que se apresenta para os jovens como se tivesse conexões importantes no mundo futebolístico. Isso é também uma modalidade de tráfico de pessoas, mesmo que os atletas paguem para serem explorados. Muitas vezes, as autoridades até ficam confusas, mas como assim? Né? O jovem, ele está pagando para poder ser encaminhado para testes. Ele está, em tese, concordando com essa situação. E, de fato, gente, o que acontece é que existe, né, toda uma cultura que empurra os nossos jovens para não ter outra expectativa em relação a isso, porque infelizmente existe sim no mundo do futebol muita precariedade neste processo de seleção de jovens para participar de categorias de base. Nós temos uma fragilidade na Lei Pelé. A Lei Pelé, caso o atleta em categoria de base, com um contrato de formação desportiva, decida rescindir esse contrato para treinar para outro clube, nossa, se isso acontecer, a Lei Pelé impõe o pagamento de indenizações pesadíssimas para os jovens. Porém, se o clube decidir que não quer mais manter uma relação de formação desportiva com o seu atleta, não acontece nada. Ele rescinde o contrato e simplesmente pode abandonar o jovem, que muitas vezes muda de endereço, muda de estado, para poder se dedicar a esse sonho de uma formação desportiva. Então, o que acontece? Como a gente tem essa falha na legislação, os clubes são motivados a continuar buscando atletas numa velocidade, num ritmo frenético, ou seja, aproveitando da existência desses olheiros que também são muitas vezes traficantes e oferecendo, de fato, muitas vezes, espaço nas suas categorias de base para atletas que vão sendo cada vez jogados nessa roda que gira sem parar. Por conta disso, é importante que os clubes tenham ciência de que muitas vezes aquele atleta que vem em períodos fora assim do escolar, né, para uma nova oportunidade de teste, pode também estar sendo traficado. No último caso em que eu atuei, vejam só, o aliciador sequer tinha o contato com clubes importantes mesmo. Ele inventava testes. Os meninos viajavam, achavam que estavam sendo olhados, achavam que estavam sendo vistos e não estavam. Mas existem casos em que os testes são reais, porque a nossa sistemática permite isso hoje. Então, é urgente que nós façamos uma reflexão sobre a participação de cada um nesse mecanismo que leva ao tráfico de pessoas.
Portanto, aqui, neste momento em que lançamos essa cartilha, temos a presença também de representantes, inclusive, da CBF, que pode participar conjuntamente para evitar que essas práticas continuem acontecendo. Vejam, a cartilha na Rede Certa é uma oportunidade de passar para os nossos jovens informação relevantíssima para o seu futuro. No último caso em que atuei, as propostas eram tão fajutamente falsas que eu fiz questão de entrevistar os meninos que foram resgatados e perguntar, mas por que você não conferiu se isso era verdade? E os meninos diziam, gente, o meu sonho, diziam assim, eu vou estar mais perto do meu sonho se eu for para esta tentativa do que se eu não fizer nenhuma. Então, mesmo sendo claramente, assim, que clube é esse que você foi fazer teste? Eu nem sei, nem existe o clube, mas você foi fazer teste mesmo assim? E eles diziam, gente, eu preciso fazer qualquer coisa para estar perto do meu sonho. Então, é muito, muito importante que a gente faça propaganda massiva para orientar os nossos jovens. Porque vocês vejam na televisão, todo dia aparece um case de um menino pobre, negro, favelado, que jogava na rua e foi encontrado por algum olheiro e foi revelado. Então, todo dia a gente tem uma reportagem dizendo que esse é o caminho do sucesso, e raramente a gente diz que a maioria desses olheiros é golpista, é traficante de pessoas. Então, o Ministério Público do Trabalho se soma a essa iniciativa da cartilha na Rede Certa e também tem as suas campanhas de convencimento sobre os riscos do tráfico de pessoas, que são o Projeto Liberdade no Ar. Hoje em dia, se vocês forem fazer uma viagem de avião, vai ter vídeos institucionais informativos sobre o risco do tráfico de pessoas para exploração sexual e também o tráfico desportivo. E também nós temos a campanha Dignidade é o Nosso Esporte, né? No qual nós chamamos pessoas relevantes do mundo esportivo para se somar nessa mensagem, né? Inclusive, se tiver alguém aqui nos ouvindo, jogadores de futebol, de vôlei, de judô, atletas, políticos já se somaram a essa iniciativa e nós gostaríamos muito que mais pessoas se somassem. A campanha está na Instagram, né? Dignidade é Nosso Esporte. E eu gostaria muito de saudar e somar essas atividades, né? Propor a todos que estão aqui, vamos divulgar essas campanhas, porque, sinceramente, né, ninguém pode desejar a situação de tráfico para qualquer criança, porque depois que ela é resgatada, todo aquele sonho, né, que ela sonhou é colocado, né? A realidade é colocada face a face. Bom, eu nunca fui traficada, mas imagino que a situação deve ser muito dura e para a sociedade conseguir corrigir, né, aquele dano causado para a criança é impagável. Então, a prevenção e a mobilização de toda a sociedade para que isso não aconteça é o essencial. E por isso eu finalizo, mais uma vez, saudando a cartilha na Rede Certa, por ser uma iniciativa pioneira nessa seara, e inclusive por se atrever a chamar o que acontece com os jovens brasileiros pelo nome, é tráfico de pessoas. Muito obrigada. Cristiane, nós te agradecemos e depois eu vou te pedir que nos passe o link das campanhas da MPT, em que nós vamos colocar também nas nossas redes, porque é importante esse esforço coletivo, né? Que todos estejamos juntos na proteção da criança e adolescente, na promoção do direito e também na proteção. Eu acho que você nos traz algumas questões que nós acompanhamos também diretamente, porque esse imaginário, esse sonho da criança não é só da criança, é da família, é da comunidade. A criança, quando ela sai de uma cidade pequenininha, lá do interior, porque ela foi escolhida por um olheiro, a possibilidade dela estar inserida nesse mundo do futebol com tantas vitórias, a comunidade inteira se mobiliza. E aí, quando isso não se concretiza, o retorno é muito difícil. O retorno é muito difícil. Então, é preciso que a gente coloque que esse que chega a essas grandes vitórias no esporte de competição é muito pequeno. O número é muito pequeno, perto de todos aqueles que tentam chegar. E aí você falou uma coisa, Cristiane, que realmente é uma realidade.
mesmo na possibilidade da violação, mesmo na possibilidade que não é só falar assim, mas ele nunca pensou que tinha muita coisa estranha naquela proposta, mas mesmo tendo muita coisa estranha, é melhor tentar. E aí, isso é muito triste. E o pior é que assim, o mundo do futebol, ele traz tantas possibilidades para além desse esporte de competição, né, que chega aos grandes clubes, a questão da coletividade, a questão das possibilidades de você matemática, isso dentro das escolas, são tantas as possibilidades do futebol e das responsabilidades, né, que você lida com aquelas crianças. E eu vou chamar o nosso próximo companheiro aqui de luta e lutador, que é o Diogo Neto, gerente de responsabilidade social e sustentabilidade da CBF, que está junto com a gente em várias ações, inclusive de formação em outros estados do Brasil, participa junto com a nós temos um termo de cooperação da EF com a CBF, e o Diogo é uma pessoa que tem essa visão da importância de que as escolinhas sejam registradas, sejam acompanhadas na execução do seu direito ao esporte. O Diogo tem essa possibilidade e é um companheiro nesse olhar que nós temos para a importância que o futebol, não só de competição, mas a importância que o futebol traz para direitos humanos de criança e adolescente, de forma ampliada, única e indivisível. Diogo, a palavra está com você. Você pode ligar a câmera, Diogo? Só um segundinho aqui, ó. Peço desculpa aqui, estou tentando ligar aqui, está muito ruim a minha internet. Estou num hotel aqui em Fortaleza e está indo e voltando. Eu tive que desligar aqui um pouquinho, me perdoem. Sem problema. E se eu, viu, Mônica, caso eu estiver falando, às vezes não consigo ouvir o que estão falando, é aqui, por isso que eu tentei até entrar e voltar aqui para o celular, mas não consegui também, tá? Mas pode iniciar a sua fala, Diogo. Te agradeço Excelente. a presença aqui. A presença não, né? A estar aqui com a gente. Perfeito, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez aí o convite. É um tema muito importante para a CBF. Nós estamos desde 2016, né, Dr. Carlos Nicodemos e Mônica, com uma grande parceria, né? Foi um dia antes do jogo entre Brasil e Argentina. Foi algo muito interessante mesmo. Percorremos aí várias partes do Brasil com palestras, e assim como a doutora Cristiane falou aí, é muito interessante aí os temas. Me lembrei que muitas frases que ela disse são frases que eu ouvi muitas vezes de pedagogos, assistentes sociais, técnicos de futebol, coordenadores, gestores de base, coordenadores de escola de futebol, ou seja, é um tema, é uma realidade do nosso país, né? Infelizmente, essa questão. É um exemplo, né? Eu lembro que foi até do Fluminense, que o Fluminense conseguiu aí resolver a situação, mas uma criança, um adolescente aí que a mãe entregou na mão de uma pessoa no aeroporto, e no próprio aeroporto, essa mesma pessoa já entregou para outra pessoa já, e ela nem sabia. No próprio aeroporto já passou já para... Essa criança ficou aí 6 meses fazendo teste em várias partes do Brasil, né? Para tentar uma vaga num clube, e a mãe não tinha mais o contato, então isso é uma realidade. Então, nós estamos trabalhando para isso, né, para que isso não aconteça mais. Nós temos aí um WhatsApp, por exemplo, contato com os pedagogos, com os assistentes sociais, psicólogos, que se comunicam. Então, quando chega a mãe, não tem o contato da mãe, então existe um trabalho muito forte nisso aí em relação à prevenção ao tráfico interno, né, temos aqui no Brasil, de crianças e adolescentes no futebol. Então, nós temos aqui não somente feito algumas palestras, por exemplo, mas em dezembro, para vocês terem uma noção, nós estamos criando aí um grande congresso em dezembro. A ideia é fazer em Recife, e o foco é o desenvolvimento humano, onde vamos discutir várias ações, várias práticas aí para o futebol. E com certeza, né, todos vocês estão muito convidados aí para debater, para conversar, porque a CBF realmente está preocupada com isso. Nós estamos pensando mesmo e trabalhando, né, para
para combater esta prática no futebol. Nós fizemos, por exemplo, uma parceria com o governo federal, com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Nós fizemos com o MEC, com o Ministério da Educação, Ministério da Cidadania, um projeto chamado Integra Brasil, e tem aí várias ações em relação a essa questão, né? Essa questão dos direitos humanos, né? Da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente no futebol. Então, nós estamos atentos em relação a isso, estamos conversando aí com os gestores de clubes, com os principais responsáveis aí pelo futebol, falando sobre isso, sobre a questão social, a questão educacional. Então, nós estamos aí trabalhando, e a parceria aí com a AES é algo muito importante, já é de longa data. Foi um projeto aí que eu sempre falo para o Dr. Walter Feldman, aqui internamente na CBF, que é um projeto que realmente dá certo, né? Projeto que traz mudanças aí, né, no futebol. Então, agradecer mais uma vez, não somente aí pela oportunidade desse evento, mas também aí por participar e estarmos juntos aí nessa caminhada. Obrigado. Diogo, nós é que te agradecemos. É muito importante a CBF estar nesses espaços, porque uma das questões que é uma luta dos defensores de direitos humanos da criança e adolescente é que os clubes, as escolinhas, se sintam parte desse sistema de garantia de direito, né? Que não tenham uma postura em paralelo, né? A promoção do direito ao esporte, do esporte e lazer, ela faz parte de uma estrutura maior do que só o futebol. Então, é importante que se sintam que as escolinhas, e aí a CBF trazendo esse diálogo, trazendo esse debate, é fundamental, porque dessa forma que a gente percebe que as escolinhas, os clubes têm que se perceber que a sua atuação faz parte de um contexto maior, não se limita às 4 linhas do campo, né? Ela faz parte de um contexto maior. Para a gente é muito importante a presença da CBF em todos os espaços que nós estamos, e esse é um desses espaços, né? Mônica. Eu queria chamar agora... Oi. Mônica, só para não perder aí a oportunidade, antes de chamar, né, a próxima fala. Claro. O próprio doutor Nicodemo já participou, nós temos reuniões quinzenalmente, né, com os responsáveis pelas escolas de futebol dos clubes. Então, nós estamos com um projeto. Qual que é a grande questão? O Brasil é muito grande, é muito grande. Então, por exemplo, estou participando de um programa da FIFA, que é de desenvolvimento de talentos no futebol. E estudo o ecossistema do futebol. E eu sou responsável por 13 países. Só que são países que são de realidade diferente do Brasil. Então, o Brasil é tamanho continental, não dá para comparar. Mas o que nós estamos fazendo? Só para deixar bem claro aqui, nós vamos criar aqui um censo nacional de escolas de futebol, para saber onde é que estão as escolas de futebol, se são regulamentadas ou não, se é professor formado, se é futebol feminino, masculino, qual a idade que atende as crianças, se é terrão, futebol, futsal, beach soccer. Então, o primeiro ponto, a gente tem que descobrir onde é que estão essas escolas de futebol. Ponto 1. Ponto 2, qual é a realidade dessas escolas? E aí, sim, a nossa ideia é realmente fazer um programa de massificação de informações, de capacitações, de colocar lá, né, o Disque 100 na parede das escolas de futebol, nos clubes. Então, assim, é um processo de longo prazo, não é fácil. Antes de ontem, quer dizer, nós tivemos uma reunião muito legal com entes governamentais. Nós estamos com um projeto muito legal que chama-se Football for Schools, futebol dentro da escola. O que isso quer dizer? Que vamos aproveitar o espaço esportivo, a quadra, né, o ginásio, o campo, as crianças, o professor, e a ideia é estudo de manhã, joga à tarde, né, treina à tarde. E vamos ensinar sobre life skills, habilidades para a vida. Então, são 10 soft skills, tipo empatia, tomar decisão, comunicação eficaz, inteligência interpessoal, pensamento criativo, pensamento crítico. Então, assim, ensinar habilidades para a vida da criança. Ou seja, nós vamos usar o futebol como ferramenta para ensinar habilidades de vida para essas crianças. Então, com certeza absoluta, essa questão de prevenção ao tráfico de crianças, adolescentes, a questão de capacitar os professores em relação à temática,
né, a questão visual, enfim, nós vamos com certeza atrelar tudo isso. Então, é uma grande rede de escolas de futebol, de clubes, uma grande rede de federações, de ligas, de projetos sociais, né? Então, nós estamos criando também um outro projeto, estamos estudando a possibilidade ainda de criar uma licença D, por exemplo, com o Senac, com o Sesc, que é um ensino médio, é um ensino profissionalizante, por exemplo, em futebol, formação de monitores. Estamos discutindo com o Conselho Federal de Educação Física se é possível ou não. Então, tem várias possibilidades aí no futuro. E sempre essa temática de proteção integral dos direitos da criança e adolescente no futebol sempre serão abordadas, tratadas, respeitadas e são cobradas. Então, essa é a nossa ideia aí em relação a essa temática. Diogo, eu acho muito importante. E eu sugiro, imagino que vocês já devam ter pensado que realmente o Brasil, nós fazemos parte de várias outras redes internacionais e sabemos que é diferente falar, nós estamos fazendo agora um levantamento nacional com outros países sobre a questão da violência sexual, e é muito diferente falar de um país menor. Mas, da mesma forma que nós somos enormes, a rede de proteção, por exemplo, conselheiros tutelares, conselheiros de direito, tem quase todos os municípios. Eu não vou te precisar se é 100%, mas imagino que por mais de 90% nós temos, que são os conselhos de direito, que são os conselhos tutelares, e que são parte desse sistema. E aí estou colocando assim, pela importância de que esse projeto da CBF, que é tão importante, que ele esteja integrado com outros atores, porque esses outros atores juntos podem diminuir um pouco as dificuldades desse tamanho que é o Brasil. E é dessa forma que a gente lida, né? Com parceria, né? De forma coletiva. Então, por exemplo, o MPT está em todos os lugares também. Então, assim, criar esse sistema, né? Quando a gente fala do sistema de garantia de direitos, é exatamente porque a gente tem noção do tamanho, mas que atores do sistema de garantia estão no Brasil inteiro. Gente, deixa eu passar para o Carlos, porque a gente fez um acordo aqui, né, e é no máximo até às 11. Carlos de Nicodemos é um dos fundadores da ESSE, ex-presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente do Estado do Rio de Janeiro, ex-presidente do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, hoje presidente Gente, peraí que eu... Excelência. Desculpa. Pois é, excelência, eu estou aqui tentando Mônica, puxar aqui a quantidade de cargos. É muita coisa. Chama de excelência. Eu não estou procurando emprego nem trabalho nesse momento. Não estou procurando emprego. Mas é importante colocar do lugar de fala, Carlos. É importante colocar. Hoje o Carlos, assim, para além do que foi colocado no convite, né, presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro e membro da comissão, hoje o Carlos integra duas comissões fundamentais do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e o Carlos é um representante na luta por direitos humanos de criança e adolescente desde do Estatuto. Desde o Estatuto. Então, é importante a gente colocar, porque não está aqui agora, né? Está aqui há muito tempo. E com o ânimo, e eu falo porque eu trabalho diretamente com o Carlos, não conheci ele lá porque eu era muito pequena, né? Então, brincando, mas tenho certeza que com o mesmo ânimo lá de 1990, a deliberação do Estatuto. Carlos Nicodemos. Bom, Mônica, obrigado pela deferência, sempre carinhosa, uma companheira de muitas trincheiras e lutas. Obrigado. Querido Diogo, mais uma vez, um prazer aqui estar ao seu lado, refletindo sobre os caminhos e desafios desse tema tão difícil, que é a questão de estabelecer um conceito de proteção integral para a criança e o adolescente na prática esportiva do futebol. É um grande desafio, que não é do Brasil, a gente sabe que é do mundo, o próprio Pederneira tem sinalizado nesse sentido. A FIFA tem sido instada pelo próprio Comitê da Criança, pelo Unicef, para que avance um pouco mais nessa perspectiva. Olha, doutora Cristiane Lopes, um prazer estar aqui ao seu lado, uma honra, o Ministério Público do Trabalho, imprescindível para a cidadania, a dignidade
no tema do trabalho nas suas múltiplas dimensões, desde a proibição radical do trabalho infantil até a proteção do trabalho juvenil, da profissionalização e também do trabalho dos adultos. O Ministério Público do Trabalho cumpre um papel fenomenal. Olha, realmente a gente combinou aqui fechar em 1 hora. Eu levantei 3 pontos que eu queria trazer a título de reflexão, né? Primeiro, a cartilha. Essa cartilha ela foi atualizada, e agora com a participação do Ministério Público do Trabalho, mas ela é resultado de um projeto que foi desenvolvido no âmbito do Ministério da Justiça, no ano de 2016, com apoio de recursos do Fundo das Nações Unidas para o Combate ao Crime Organizado. Isso diz tudo. Diz tudo e pode dizer nada se a gente não aprofundar essa discussão. O tema do tráfico de pessoas, o tema do tráfico de pessoas no futebol, é um tema que precisa ser estudado, aprofundado e delineado aí caminhos para uma efetiva proteção, né? Então, é uma cartilha que se atualiza agora, e como disse a doutora Cristiane, eu não tenho dúvidas que é uma baita ferramenta. Eu também não tenho dúvidas de que o Diogo vai se apropriar disso, vai levar para as federações, vai levar para os clubes, vai mobilizá-los para que eles possam realmente estar fazendo esse debate e incorporando novas práticas e ajustando as suas práticas aos parâmetros que a cartilha estabelece. Esse é um dado. Um outro dado diz respeito ao dia 18 de maio. Essa semana é uma semana que eu tenho dito que não é uma semana comemorativa. Eu tenho dito que é uma semana de mobilização em torno de um tema muito duro, muito caro para todos nós, que é a questão das violências sexuais praticadas contra crianças e adolescentes. E aí entende-se violências, a questão do abuso, da exploração, que são formas e modelos que acabam, sim, se tornando uma consequência da baixa institucionalidade normativa e das políticas públicas nesse tema do futebol, crianças e adolescentes. Então, muito importante o censo que a CBF anuncia aqui, com a presença do Diogo, mas é importante ressaltar que mais preocupante não é o que está visível, mas é o que está invisível, é o que não se alcança diante das institucionalidades do Estado brasileiro. E esse é um dado que eu vou, inclusive, abordar aqui, né? A baixa institucionalidade normativa e política de proteção à criança e adolescente que sofre o assédio e que sofre a questão do abuso e da exploração sexual. A gente sabe que esse abuso e essa exploração sexual, com as pesquisas poucas que foram feitas, né, eles apontam como uma consequência dessa ausência de estrutura, desse hiato, né? Porque aí a criança passa a ser uma presa fácil, o adolescente passa a ser uma presa fácil, né, e acaba se submetendo às inúmeras condições e circunstâncias da chamada exploração sexual. Então, é muito importante a gente entender esse 18 de maio, é muito importante que os clubes incorporem aos seus calendários essa data de 18 de maio, porque é preciso lembrar que nós estamos ainda com essa chamada baixa institucionalidade normativa e de políticas públicas para esse tema. Bem, quando a gente aponta a questão do tráfico de pessoas, a gente não aponta a questão só do tráfico internacional de pessoas. Porque você que está nos assistindo pode pensar, mas o tráfico internacional, eu até cheguei numa oportunidade lá no início de 2008 ou 2009, eu estive em Bruxelas fazendo uma palestra num congresso sobre tráfico de pessoas e o nosso tema era a cartilha, né? Exatamente esse tema do tráfico de criança e adolescente no futebol. E aí a pessoa que me acompanhava nesse debate lançou mão de um relatório apontando, por exemplo, a África como o continente da África no conjunto dos seus países como principal locus de exploração e tráfico de crianças e adolescentes para o futebol. E o Brasil vinha a seguir. Isso eu estou falando de 2008. Para entender a questão do tráfico de crianças e adolescentes no futebol, e a própria cartilha, é hoje olhar no campo normativo criminal
o conceito que se tem sobre tráfico interno. Eu acho que, doutora Cristiane, que é um dos principais problemas que a cartilha tem que enfrentar, o tráfico interno. Que o tráfico internacional, Diogo, eu aprendi isso com você, a FIFA tem estabelecido critérios rígidos, e que, por mais sejam critérios rígidos e secos, dizem o seguinte: nós não transferimos. E é claro que tem os dribles ao sistema, né? Os dribles ao sistema, por exemplo, o Alexandre Pato, que foi para o Milan, e aí o Milan não tinha como contratar o passe dele, né? Adquiriu o passe dele, transferiu toda a família para a Itália, e lá a família, o pai foi empregado, a mãe foi empregada, conseguiram o visto, e lá ele ficou, né? Ficou numa perspectiva de ser preparado para a prática do esporte. Então, doutora Cristiane, a senhora pontua muito bem que a questão aqui, Diogo, do tráfico é uma questão interna. E uma questão interna, não aqueles identificados num censo que vai passar pelos principais 20 clubes da primeira divisão, porque aí é fácil. É fácil no sentido de quê? Porque são esses clubes estão respeitando e obedecendo, porque senão a CBF, eu sei disso, porque eu participei de várias reuniões, a CBF vai em cima e exige uma nova postura, né? Até a questão das escolinhas que são liberadas por franquia, até aí eu acho que existe um controle, mas o problema é outro. O problema é aquele relato que a doutora Cristiane traz, por exemplo, do caso que ela apresentou aqui, né? E o que eu percebi, né? E aí vou saindo desse ponto do... Mônica, se eu estiver me estendendo demais, você fala, eu paro, viu? Prometo que paro. Mas eu vou saindo dessa questão do tráfico, da delimitação do tráfico internacional e do tráfico interno, e chegar no quê? Que eu aprendi muito, Diogo, nessa parceria, nos seminários que a gente fez, e aí compartilho aqui com a doutora Cristiane, no primeiro que a gente fez lá em Belo Horizonte, em 2016, lembra disso, Diogo? E aí eu fui fazer a palestra, eu estava no meio de uma palestra com vários painelistas promovidos pela federação local, e eu olhei a programação e entendi o seguinte: hoje existe uma sobrecarga numa abordagem muito mais fisiológica da condição da criança e do adolescente do que propriamente da proteção integral. E aí, quando nós falamos de proteção integral, nós não falamos da condição fisiológica da criança, ou da capacidade que ela tem, dos cuidados que se deve ter, do desenvolvimento físico, né, fisiológico dela. Mas a gente tem que entrar com uma outra pauta. E essa outra pauta significa debater nesse contexto, e foi o que o Diogo topou e a gente começou a fazer depois nessa perspectiva, e aí ele tomou a minha agenda para ir espraiando por aí essa discussão, como fica o direito à convivência familiar na prática esportiva do futebol para crianças e adolescentes, né? Demarcando que não há que se falar em profissionalização em relação à criança. Criança é o futebol de maneira lúdica, integradora, para desenvolver o pessoal, né? Tudo numa lógica que eu acho bem bacana esse projeto que a CBF anuncia em relação à escola, não há que se falar. Pegamos aí o recorte em relação ao adolescente, né? E aí o debate de 12 ou 14, né? Como é que vamos operar isso? Eu acho que a gente tem que entender que, nesse contexto, é preciso discutir, para além das questões fisiológicas, que é uma agenda que já está muito bem colocada no universo do futebol, pelas federações e a CBF, é preciso colocar a questão da convivência familiar, da convivência comunitária, do direito à educação. Não nos interessa, a CBF exige, só participam os adolescentes se estiverem matriculados. Não é suficiente. Porque a matrícula é um passo. Mas o outro passo é aquilo que o professor Antônio Carlos Gomes da Costa falava: ingresso, reingresso, ingresso, reingresso, permanência e sucesso. E aí a minha querida Mônica, pedagoga, que me auxilie. Ingresso, reingresso, permanência e sucesso. São os 4, né, parâmetros da formação e da educação para a criança. Como fica o direito à integridade, à proteção integral em relação à integridade psicológica e física da criança e do adolescente? E aí é o que nos toca, 18 de maio. Né? E olha que é um ambiente totalmente
uma demarcação do domínio masculino nesse universo, né, Diogo? O grande desafio hoje, quando se recebe nesse contexto as meninas, né, e por imposição da FIFA, por imposição da Conmebol, por imposição da CBF, que diz o seguinte: tem que ter a inclusão do calendário feminino, porque é um espaço da mulher também, isso tem que ser preservado. E aí, doutora Cristiane, se nós tínhamos uma lacuna em relação aos meninos, em relação às meninas, a gente tem aí uma estrada imensa para percorrer, porque a gente vai ter que pensar que não dá para ser o uniforme, o calção do menino e mandar a menina vestir aquilo. Não dá para ser, né? Ela tem que ter a roupa que caracterize ela como menina. E ela tem que ter um acompanhamento e uma proteção como menina. E o rendimento dela não pode ser parametrizado como o do menino, né? Meu filho que ama futebol fica falando aqui em casa: poxa, pai, é mais lento, né? E eu insisto: não, assiste, futebol feminino, assiste. Ele é um pouco mais lento. Não, mas não é mais lento. É um outro futebol. Porque nós estamos acostumados ao futebol dos homens, da força, da brutalidade, da virilidade. O futebol feminino é uma outra arte. Você tem que crescer com ele, tem que entender, né? E a minha querida Amanda, que gerencia o Fluminense no futebol feminino, é a minha referência nesse processo, né? Já colaborou tanto aqui. Então, assim... Diogo, o quê? Fluminense? Bom, eu prefiro não tocar nesse assunto, deixarmos as questões aqui no campo científico, no campo político. É porque eu sou tricolor e ele pratica bullying comigo, doutora Cristiane. Então... Falando que a Amanda é a nota 10, grande parceira. Sim. Bom, e aí, então, a questão da menina em relação ao 18 de maio, Mônica, é uma questão desafiadora, porque é começar do nada mesmo, e começar do nada como uma orientação de proteção a ela, a mulher na sociedade, a menina na sociedade, porque é um ambiente totalmente masculinizado, é um ambiente totalmente do homem o futebol. E a mulher vem ganhando espaço, mas a gente precisa proteger as nossas meninas. E vou terminando, Mônica, falando o seguinte, né? Eu acho que a gente tem como eu já disse aqui, uma baixa institucionalidade normativa e política. Política que eu digo, deliberativa, no campo público e no campo privado. A gente já fez algumas discussões e o Diogo tem buscado caminhos para isso. Eu acho que cada vez mais é preciso que o universo do futebol, o campo normativo do futebol, a FIFA, a Conmebol, a CBF, estabeleça, e o Diogo fez algumas medidas nesse sentido, estabeleça parâmetros de proteção às regras de participação no futebol. E que não seja só para os clubes, seja para as federações, e que não seja só para as federações e os clubes, mas seja para quem pratica o futebol, seja para quem pratica o futebol nas mais variadas instâncias, e criar credenciamentos, como, por exemplo, a gente tem a Lei 13.146, de 2016, salvo engano, que o artigo 5º fala expressamente, os clubes deverão ter uma política de enfrentamento ao bullying. Diz expressamente o artigo 5º. O que foi feito com essa lei desses 5 anos? O que foi feito com essa lei no universo do futebol? Qual é o clube que desenvolveu uma política de diagnose, prevenção e promoção dos direitos da criança e do adolescente no enfrentamento ao bullying? A gente precisa saber. Bem, eu termino dizendo, então, que é isso. Eu acho que existe essa baixa institucionalidade interna e pública. Pública, doutora Cristiane, eu acho que a gente tem aí uma necessidade de recuperar, para trazer para o campo da criança e do adolescente, a resolução do CONANDA, que regulamenta a prática esportiva de crianças e adolescentes. Salvo engano, que é a resolução 155, que não foi publicada. Não foi publicada até hoje. Quando não é publicada, não gera os seus efeitos legais, como já se entende nos tribunais superiores. A resolução ela tem validade de obrigatoriedade, mas ela precisa ser aprovada e publicada. Não foi publicada.
Porque ela fala uma coisa interessante no artigo 1º, no artigo 1º, que é o seguinte: as políticas dos clubes em relação às escolinhas de futebol deverão ser inscritas nos conselhos municipais das crianças e dos adolescentes. Já falamos tanto isso, Diogo. Então, clube que não inscreve o seu programa no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a CBF, a FIFA, a Conmebol, na verdade, a CBF tem que dizer o seguinte: se não escreveu, lo sinto, não reconhecemos, porque nós temos um compromisso público, republicano com os direitos da criança. O clube tem que se inscrever no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Ah, não sei como fazer. Vai lá e pergunta ao CMDCA como se faz. Porque está lá no artigo 90, 91, que todos os programas de atenção à criança e ao adolescente, inclusive sócio-esportivo, deverão ser inscritos no Conselho Municipal. E aí a gente tem, pelo Brasil afora aí, mais de 5.500 conselhos municipais da criança e do adolescente. E eu faria aqui, deixaria um desafio e terminando. Quantos desses conselhos municipais têm a prática esportiva do futebol inscritos nos seus conselhos para que possam ter o monitoramento e o controle da proteção integral de criança e adolescente? Podemos? É isso, Mônica. Nicolas, só uma pergunta: é possível esses conselhos irem até as escolas de futebol para fazer não para fiscalizar nesse ponto, mas para conversar, né, para orientar, enfim, para estar perto? É possível isso? Ou não tem pessoas? Sim, claro, porque o Conselho Municipal, e a Mônica já foi conselheira municipal, né, e pode dizer isso, o Conselho Municipal, ele recebe a inscrição. Qual é a lógica da inscrição? É o Conselho Municipal exercer o controle sobre aquele programa. Então, o clube vai apresentar um conjunto de documentos, vai dizer quais são os seus recursos humanos, quais são os protocolos que ele adota, o que ele tem feito em relação à convivência familiar, comunitária, educação, a profissionalização dos jovens, né? Então, a proteção integral em relação ao abuso e à exploração sexual. Então, assim, é fundamental, né, que se inscrevam. E se não inscrever, eu digo mais, sem nenhuma perspectiva de criminalização, Diogo, e você sabe qual é a minha posição sobre isso. Eu sou contra de fazer esse debate de trás para frente. Começar, vamos combater o crime, sem antes debater o seguinte: é uma terra que precisa ser plantada e semeada. Vamos trabalhar a institucionalidade, movimentar os clubes para poder se inscrever, ensinar, orientar. Agora, se não se inscrever, o CMDCA pode ir lá e fechar. Dizer o seguinte: está fechado. Porque não está inscrito, não pode atender criança e adolescente. E se não atender essa obrigação, comete, inclusive, infração penal, infração administrativa e infração penal. Porque, pelo Estatuto da Criança, cabe ao juiz, ao MP e ao Conselho Tutelar fazer essa fiscalização no que diz respeito às condições de funcionamento do programa sócio-esportivo. Entre essas condições, está inscrito no CMDCA. Mônica, falei absurdamente demais. Desculpa, doutora Cristiane. Diogo também desculpa, mas me entusiasmei, como disse a Mônica. É sexta-feira. Eu acho que falou muito bem, Carlos. Eu acho que, inclusive, tem algumas perguntas no Facebook que você um pouco que esclareceu essas questões normativas, e aí eu acrescento, para além das que você colocou, a lei do bullying, né, que a gente chama, que é 13.185 de 2015, né, que é importante a gente ver, nós temos algumas questões normativas. Eu queria fazer uma questão para além disso, já vou passar para que a gente finalize. Hoje, nós definimos esse lançamento por conta da semana do 18 de maio. Né? Na realidade, nós fechamos a semana do 18 de maio. E o 18 de maio, que é o dia de luta, né, de enfrentamento à violência sexual e adolescente, e aproveitando a sua fala, na realidade, o Brasil tem um plano nacional de enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente, que é de 2000. Ele é de 2000. E de 2000 para cá, ele já teve 2 revisões, mas teve uma revisão
e que foi publicada também pelo CONANDA em 2014, em que aprovou novamente o plano, em que ele coloca 6 eixos fundamentais, e a gente falou um pouco sobre isso, que é a análise da situação, mobilização e articulação, defesa e responsabilização, atendimento valorizando a não revitimização, a prevenção e o protagonismo. Então, é importante que a gente, quando a gente fala da integração do futebol nesse sistema de garantia, é para não só para fortalecer essa atuação no futebol, mas é para ser parte dessas discussões, porque esse plano nacional ele foi construído dentro de discussões territoriais, discussões estaduais, foi deliberado no Conselho Nacional, quanto outros planos também. Quando o Carlos cita o que não foi publicado do CONANDA, nós temos uma resolução no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que fala dos clubes de futebol. Uma resolução, eu não vou me lembrar agora nem o número, nem o ano, né? Porque essa coisa de lembrar o número da lei, né? E o ano é coisa de advogada e advogado, né? Pedagoga não lembra, eu não lembro. Nem advogado. Pois eu falo com meus alunos que lei foi para consultar e não para decorar. Então, essa a gente pode consultar no conselho, no SEDCA, né, no site do SEDCA. Eu lembro que ela foi deliberada na gestão da presidência do desembargador Ciro Darlan, que inclusive é um dos fundadores da AES, e que existe, essa gestão foi anterior à presidência do Carlos e também à minha, isso existe, essa definição no estado do Rio de Janeiro há muitos anos. E aí eu volto um pouco ao que o Carlos falou, nós temos uma fragilidade normativa e política, mas nós temos algumas normativas já frutos de luta, de participação da sociedade, deliberada em espaços paritários, que são os conselhos, e que, por uma fragilidade política, ela não é executada. Então, ser parte do sistema de garantia, colocar o esporte, aí não falo só do futebol, mas colocar o esporte nessa discussão do sistema de garantia, é ser parte dessa elaboração e dessa discussão de uma participação social, de uma participação mais efetiva da democracia participativa. Então, nós tivemos basicamente perguntas relativas às normativas e relativas a canais de denúncia. E aí, para passar já para a Cristiane, para o Diogo e para o Carlos, para fazer as suas considerações finais, os canais de denúncia, a cartilha tem no seu final uma lista de canais, não só de canais de denúncia, mas também de canais de consulta de normativas ou consulta de fluxos. A cartilha já está onde nós estamos transmitindo ao vivo, né, que é o Facebook da Trama, o link da cartilha já está lá, e está também nas nossas organizações, né, nos sites das nossas organizações. Cristiane, a sua fala. Bom, a gente sai muito feliz, né, desse encontro, e eu queria responder, né, finalmente, aqui a provocação do Carlos sobre o futebol feminino, sobre a mulher no esporte. Eu achei muito legal isso que você falou, Carlos. É outro futebol, é outro esporte, é outra forma de se relacionar, né, com o desafio, né, esportivo. E eu queria comentar, gente, que a presença da mulher no futebol vai ser um elemento crucial para diminuir os índices de abuso sexual que hoje a gente vê nesse esporte. Eu tive a oportunidade, eu gosto muito do meu trabalho porque ele me dá essa possibilidade de fazer coisas que eu acho que outros não têm. E uma vez eu tive a condição de estar dentro de um grande clube brasileiro com o Augusto, que é o oficial da Unicef. O Augusto aplicou um questionário, teve uma conversa com os meninos da base, enquanto eu conversava com as meninas do serviço social, e ele levantou, né, informações sobre como os meninos se relacionam dentro, né, daquele grupo com questões relativas à sexualidade. Primeiro, e não deve nos surpreender, ninguém sofreu abuso ali. Claro que ninguém sofreu abuso, mas todo mundo conheceu alguém que sofreu, né? Então, você vê... Primeiro que todo mundo dava risadinha
quando tocava nesse assunto, e a gente percebeu, o Augusto me relatou que como, né, pessoa do sexo masculino própria para fazer a aplicação desse questionário, o Augusto comentou que realmente, com toda a educação, com toda a cultura que eles tinham acesso por estarem num time de relevo nacional, eles não tinham nenhuma formação de vida sobre sexualidade. E por viverem confinados desde 14 anos, 14 anos nos melhores casos, só com meninos, com treinadores, podendo ser vítimas de assédio sexual, que nós sabemos que é frequente, eles construíram uma masculinidade baseada no que é desenhado lá dos nossos líderes, né? Dos nossos craques, que não tiveram também uma formação sobre sexualidade. Então, Carlos, de fato, né? Se nós precisamos combater o abuso sexual, e isso se faz combatendo a cultura da objetificação da mulher, que continua totalmente dominante no mundo futebolístico. Eu tenho certeza que a entrada das mulheres, que a abertura de espaço, que não é abertura de espaço, né? Estão rasgando espaço para que as mulheres possam entrar, e nesse ponto a FIFA e a CBF estão de parabéns, que finalmente rasgaram esse espaço, que se não fosse por rasgar o espaço, não conseguia entrar, né? E as mulheres estão democratizando, humanizando, vão fazer isso, vão fazer esse papel, se a gente tomar cuidado para não inserir elas neste mundo masculinamente tóxico que todavia vigora no futebol. Então, eu acho que estando todos juntos e unidos e com uma percepção de futebol enquanto esporte, de esporte enquanto direito humano, né? E não esporte enquanto mercadoria, não esporte enquanto lucro apenas, né? Se a gente trabalhar a chegada da mulher nesse cenário de uma forma humana, acredito que vamos ter no futuro uma revolução nesse meio. E por isso eu convido os homens que estão nos assistindo, que têm um pouquinho de medo, né? Ai, meu Deus, o que vai ser se tiver que ver campeonato de mulher? Calma, né? Vai dar tudo certo. Vamos olhar as mulheres como direito, como seres humanos com direitos, né, iguais, e a gente vai conseguir superar essa lacuna abissal, né, que diz respeito ao desenvolvimento da sexualidade dos nossos jovens. Obrigada, doutora Cristiane, obrigada por estar aqui, obrigada pelas suas palavras, pelas suas provocações e pelo seu apoio em todos os momentos de discussão e parceria. Diogo. Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que essa questão ela é muito forte na CBF, a questão de prevenção. Nós estamos trabalhando juntamente com os clubes, com toda a parte governamental, ou seja, nós estamos pensando nisso, tendo reuniões sobre isso, discutindo possibilidades, como nunca antes no futebol brasileiro. Então, nós não é papo apenas, né, para palestrar, nós realmente estamos atuando, trabalhando, e principalmente com a questão de um olhar humanizado na formação do atleta, né? Quem é a pessoa que está para jogar futebol. Então, nós estamos atuando nessa questão, né? Eu já debati, já falei a questão da importância de ter uma cartilha, né? Por exemplo, contra a pedofilia. Eu mesmo já fui lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, na Comissão de Esporte, para falar sobre essa questão, o que a CBF tem feito. Então, nós estamos realmente, e não é só a CBF, né, sozinha, né? Por exemplo, a FIFA agora criou FIFA Guardians, né, questão de garantia de direito das crianças no futebol, enfim, nós estamos trabalhando muito forte nessa questão. E aí também, doutora Cristiane, tem o professor Anderson Molinari, acho que é professor dos seus filhos aí, mandou um abraço aí. Eu trabalhei com ele no Atlético Paranaense, grande amigo meu. Falei, olha como é que pode. Então, prazer aí estar junto contigo aí nessa temática, que é muito importante, e que a CBF está à disposição, a CBF Social, a CBF Academy, tanto que, outra questão que eu estava esquecendo, que é muito importante, esse tema, essa temática, o olhar humanizado, ela vai fazer parte nos cursos técnicos da CBF. Então, nos cursos de preparação de treinadores, por exemplo, vai fazer parte como disciplina. A princípio vai ser online, mas
esse tema, né, a prevenção ao tráfico, prevenção à pedofilia, vai ser debatido aí nos cursos de formação de professores e treinadores do futebol. Passo aí para todos, que é o nosso secretário-geral, aí despeço aí, agradecer mais uma vez pela oportunidade. Dr. Carlos Nicodemos, excelência. Meu querido, posso falar, Mônica? Já atropelei a Mônica, foi mal, Mônica. Pode, Carlos. Olha, acho que é tão, assim, é tão importante, né? É mais importante do que legal. Eu acho que é muito importante o que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho dedicado aí alguns anos da minha vida à militância dos direitos humanos, das crianças e dos adolescentes, e nos últimos anos eu tenho procurado as agendas num contexto de invisibilidade. Tenho falado isso comigo mesmo, né? Eu tenho chamado de um choque de consciência na minha terapia, vamos chamar assim, política de militância, né? E retomar essa discussão do tráfico de crianças e adolescentes no futebol é retomar uma das agendas de invisibilidade. Ontem eu tive uma reunião sobre crianças trans. Dificílimo. Um tema dificílimo. Altamente invisibilizado. Mas eu acho que a gente tem que construir uma sociedade com essa capacidade de trabalhar a diversidade, trabalhar a inclusão, né, como um predicado. Olha, eu acho que a pedra fundamental está lançada. Diogo, eu acho que tanto o MPT também, doutora Cristiane, são atores estratégicos nesse cenário. Né? E aí eu acho que a gente junta aqui 3 elementos chaves, né, do que a nossa Constituição denominou como projeto desenvolvimentista. Né? A gente tem aqui um representante da sociedade civil, a gente tem aqui um representante do poder público, no caso, o Ministério Público do Trabalho, e a gente tem aqui um representante do mercado, das instituições de futebol. Eu acho que se a gente juntar essas 3 forças, a gente tem uma possibilidade de tirar da invisibilidade esse tema. Então, é isso. Muitíssimo obrigado, Diogo. Sempre uma alegria te reencontrar, né? Outrora já foi presencialmente, hoje de forma virtual, mas vamos caminhando. Doutora Voltaremos. Cristiane, acho que a gente tem um encontro dia 26 de junho, salvo engano, num curso do Ministério Público do Trabalho, que eu fui convidado como professor. Então... Que ótimo! Vai ser um prazer compartilhar novamente com você. Então, é isso. A gente se encontra lá. Mônica, um beijo e até a próxima. Antes de terminar, eu queria, porque a Zilma Ferreira, que é uma grande companheira, né, da Invepar, antes da foto, ela faz uma pergunta que eu quis deixar para o final, né, porque ela coloca como fazer chegar aos familiares, né, principalmente os familiares de periferia, de favelas, como chegar até eles esse debate sobre os riscos, né, que esses olheiros, que essas pessoas que muitas vezes sequer ligadas a um clube chegam. E aí, Zilma, eu queria te responder fechando. A cartilha já está no Facebook do Trama, ela já está no site do Projeto Legal, ela estará, depois nós vamos divulgar em outros espaços. E aí a proposta realmente é que essa cartilha ela não seja só e principalmente que ela não seja um documento de leitura individual. A proposta é que essa cartilha ela seja um instrumento de debate coletivo, que a gente possa, como o Carlos falou, a gente tem aqui os representantes, temos também representantes de conselho, eu sou do Conselho Nacional de Direitos Humanos, nós temos outros representantes que estão nos acompanhando, como você, Zilma, da Invepar, que a gente utilize esse instrumento como um instrumento de debate, que a gente leve para os debates, leve para as escolas, leve para o nosso ambiente, porque às vezes a gente pensa, não, mas eu trabalho num local que não tem criança, mas tem o pai, tem a mãe, tem o responsável, tem o tio, tem o vizinho, tem outras pessoas que fazem esse coletivo, né? Esse coletivo onde a criança não está solta no espaço.
A criança está numa família, está numa comunidade, ela está em vários espaços. Então, é importante que essa cartilha, assim como os outros instrumentos apresentados aqui, que ela seja um instrumento de debate, não só de leitura individual. E aí agradeço a presença aqui desse primeiro diálogo, teremos outros, tenho certeza, essa parceria que já vem de algum tempo, de um debate, é o primeiro passo. Agradeço a presença de todo mundo, quem está aqui e quem nos acompanhou nessa manhã. Muito obrigada, uma boa manhã para todas e todos e todas. Valeu. Valeu.